O microfone estava desligado. Sabia que algo certo não estava errado. Então bora lá, meus queridos. Vamos evoluir mais um pouquinho. Hoje vamos falar de sinais vitais, certo? Falamos sobre antropometria na aula passada, na criança. Aprendemos o que? PC, PT, PA, né? O comprimento, não é largura, o comprimento dessa criança, peso e como isso deve ser realizado e os parâmetros de normalidade ou não, certo? Hoje vamos falar de sinais vitais. Muito importante também dentro da sala de parto, durante todo o desenvolvimento dessa criança, muito importante saber, não fuja daí, acompanhe, curtinho também, igual ao vídeo passado, rápido, prático, fácil e sem complicação, certo? Estou aqui com o Chuck mais uma vez, certo? Hoje não vai ser necessário, tá? Se você tiver com o seu aí, fique com ele aí de ladinho, mas provavelmente não vamos precisar deles. Então, sem mais delongas, vamos falar então de sinais vitais na neonatologia, certo? Então, o principal parâmetro para avaliar as funções vitais são os sinais vitais. Então, como a gente avalia a saúde de um indivíduo, a saúde de uma criança, a saúde de um RN? Através dos sinais vitais, certo? Não há uma outra melhor forma que isso. Por exemplo, tenho lá um paciente crítico, tenho um paciente grave, tenho, enfim, né? Tem um paciente lá que eu necessito de atendimento. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu faço é iniciar a avaliação de sinais vitais, certo? Então, um dos parâmetros ouro aí que a gente fala, um dos parâmetros chaves para tudo isso aí é sinais vitais, ok? Então, compreenda isso, que sinais vitais é vital e muito importante. Então, continuando aqui no nosso slide, esses sinais eles vão poder nos orientar, nos dar parâmetros do padrão de saúde desse indivíduo e também vai nos orientar aí a respeito do possível diagnóstico também ou da linha de raciocínio que devemos tomar para um possível diagnóstico. Diagnóstico de enfermagem, diagnóstico médico, certo? Então, essa evolução também do quadro clínico do paciente pode também ser acompanhado através desses sinais vitais. Já vou pegar aqui meu laser, certo? Algumas alterações na função corporal que pode indicar enfermidades geralmente se refletem na temperatura corporal. Então, a temperatura corporal é um dos padrões ouros para a detecção de infecções, por exemplo. Quando o meu organismo não está legal, não está funcionando belezinha, tem alguma infecção, algum patógeno que está dentro desse meu organismo, geralmente tende a fazer temperatura, a evoluir então aí para uma temperatura corporal fazendo febre. Na pulsação, na respiração, na pressão arterial, entre outros sinais vitais, certo? Hoje vamos ver os mais básicos, aí, os mais utilizados, de forma não invasiva. Então, bora lá evoluir. Vamos falar um pouquinho sobre sinais vitais e como ele se comporta aí no indivíduo criança durante o seu desenvolvimento. Vamos falar de temperatura. Temperatura é um sinal básico que toda mãe um dia já surtou por causa de temperatura. Isso é fato. Tá? Principalmente em crianças, porque as crianças ela tem algo chamado convulsão febril, convulsão por temperatura. Então essa criança ela tem uma elevação da temperatura, ela já pode aí culminar numa convulsão. Mas é uma convulsão por febre. A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, se não me engano. Então, o equilíbrio entre a produção e a perca do calor do organismo, tá? Ele é medido pelo centro de regulação termorregulador. Tá? Então, esse processo de termorregulação está lá na nossa ponte, no nosso bulbo. Lembre-se da anatomia sempre. Não vamos voltar porque o nosso tempo é extremamente curto, certo? Mas é lá naquela região e possivelmente quando tem trauma dessa região, né, pode ter alterações aí na percepção do termorregulador do organismo. Como vamos verificar essa temperatura, tá? Pode ser região axilar, inguinal, bucal ou retal, tanto para a criança quanto para o adulto, tá? Claro que aí para o adulto tem, convenhamos, né, procedimentos aí menos invasivos e tão bons quanto. Então podemos utilizar várias formas. Podemos utilizar hoje em dia em muito uso o termômetro a laser, principalmente agora na época de Covid, não pode ter contato, termômetro a laser, tá? Vou verificar essa temperatura de forma precisa com ele. Tenho também muito utilizado em casa, isso não é utilizado dentro de centros médicos, tá? Que é a chupetinha da criança com o termômetro, tá? Que é a aferição por parte bucal dessa temperatura, certo? E a via retal
dessa criança, que também pode ser realizado. Claro que também não há uma forma muito, digamos assim, higiênica, né? Geralmente a mãe aí vai ter um termômetro somente para aquela criança para fazer a verificação desse sinal. Dentro da linha hospitalar pode ser utilizado? Pode, tá? Mas é feita toda a desinfecção antes e tudo mais desse material. Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui se não está cortando, pessoal, porque eu tô com uma tela só, complica um pouquinho, porque eu não tenho muito espaço, então não tem como ligar dois monitores. Aqui a gente temos os valores, tá? Que a gente vai ter dependendo do local de medição. Quando a gente afere a temperatura, não vai ser igual os mesmos parâmetros para regiões diferentes, que é aferida essa temperatura. Então, por exemplo, eu vou ter padrões diferentes para a temperatura de boca e axila em relação com o reto, tá? Ouvido e testa, mesma forma, diferente de boca e axila, diferente do reto também. Então é sempre bom ter uma tabelinha do lado, tá? Porque se você não trabalha com pediatria, com neonatologia, não está ali diretamente esse contato diretão, você não grava isso, tá? Mas sempre tem tabelinha, sempre tem padrões de referências para isso. Agora, se você já está na área, trabalha sempre com isso, você vai ver que é fichinha. Você acaba decorando, né, com o dia a dia. Então, a temperatura baixa, tá? Então, a gente tem aqui uma tabelinha. Essa tabelinha aqui é uma tabelinha que a gente utiliza muito para as mães, tá? Principalmente aquelas mães muito seguras e tudo mais. Então, a gente passa esse tipo de tabelinha aqui para elas. Então, é uma forma de vocês terem conhecimento que existe esse dispositivo. Vocês podem adaptar, né? E fazer aí da melhor forma para estar passando para as mães, né? Para os clientes aí que vocês vão trabalhar diretamente. Ou utilizar até já essa aqui mesmo, tá? Então ela não aborda termos científicos e tudo mais. Isso vocês aprenderam provavelmente em semiologia semiotécnica, né? Então aqui vamos falar disso também mais à frente. Então a temperatura baixa, o que é uma temperatura baixa? É uma hipotermia. Hipo sempre de baixa, tá? Hipotermia, uma baixa temperatura. Essa baixa temperatura dessa criança tem valores diferentes, tá? Em determinados segmentos. Então, quando eu tenho esse símbolo aqui, ó, tá? Então a gente vê que a parte da frente é a parte menor. Então, sempre, quando tiver menos que 35,8, tá? É uma temperatura baixa, é uma hipotermia para temperaturas aferidas em boca e axila. Na parte de ouvido e testa, tá? Então aqui ó, o sinalzinho de novo também menorzinho, então é menos que 35,7, é uma temperatura considerada baixa para essa região, certo? Então, mesmo parâmetro, só que valores diferentes. Já no reto, isso muda, ó. Tem uma mudança maior, que é uma parte mais quente desse organismo, né? Uma parte mais interna que está dentro da criança, que é as vísceras, né? Então vai ter uma temperatura diferenciada. Então, menor que 36,2 é uma temperatura baixa, é uma hipotermia, sinal de alerta para procurar aí um médico, certo? Um profissional de saúde, né, em um estabelecimento de saúde. A linha normal de temperatura que a gente fala, que é a normotermia, que é aquele paciente normotérmico, né, ou que está afebril, ele é uma temperatura que vai variar aí de 35,9, tá? Até 37 para boca e axila, que geralmente é o que a gente mais faz. Ouvido e testa, no caso dos termômetros a laser, isso varia, vai de 35,8, tá vendo que é um pouquinho menos, até 36,9. Diminui um pouquinho devido à precisão desse equipamento, tá? Já no reto, vai de 36,3 a 37,5. As discrepâncias de valores não são tão altas, tá? Não tem tanta variação, mas é importante ficar ligado porque tem essa diferença. Tá? Uma temperatura elevada, então, né? Então, que essa criança às vezes está fazendo muita atividade, está chorando, está agitada. Então, tudo isso eleva a temperatura corporal também. Ou está um dia muito quente, tá? Então, são temperaturas de 37,1 a 37,5 para boca e axila, ouvido 37 a 37,5, tá? E reto 37,6 a 38. Aí a criança descansa um pouco, faz um banho e provavelmente essa temperatura retorna, tá? Uma febre ligeira, febre moderada, que já começa as febrículas, o estado febril também, tá? Tem todos esses parâmetros aqui também, febre alta e uma febre muito alta, que aí é a hipertermia, que a gente vai falar, tá? Hipertermia. Então, a febre alta. Normotermia, temperatura normal, e hipotermia, uma temperatura baixa, tá? Resumindo tudo isso para ficar mais fácil ainda para vocês em termos de terminologia.
Eu falei que a gente ia falar de terminologia também. Então, normotermia, normo de normal. Normotermia significa que essa criança ela está afebril, ou seja, ausência de febre. Posso tanto utilizar a terminologia normotermia, que é o mais aconselhado e mais indicado, ou afebril, certo? Aí vai do gosto do cliente, certo? Mas é recomendado normotermia. 35,5 até 37,2. Então, se essa minha criança ela está com 35,5 graus até 37,2 graus, ela está com sua temperatura, tá? Normal. Então, considerada uma temperatura normal, não tem perigo nenhum risco, nenhum sinal de alerta. Pode ficar tranquilo que essa criança ela está ótima. A hipotermia, então, o que é a hipo? Hipo a gente já falou que é baixo. Tudo que é hipo, baixo. A hipotermia é toda aquela temperatura daquela criança que estiver abaixo de 35,5 graus. Então, em casos de hipotermia, abaixo dessa temperatura, a gente viu que procura o serviço de saúde. Então, a gente pode ver que a hipotermia ela vem logo, né, abaixo da hipotermia. Então, se eu sei o meu valor de referência para a normotermia, perdão, então se eu sei que 35,5 já é considerado uma normotermia, abaixo disso eu já sei que é uma hipotermia, certo? Então, abaixo de 35,5, temperatura baixa, hipotermia. O estado subfebril, que a gente fala, que é a febrícula, né? Quando aquela criança ela está começando a fazer temperatura, está começando a ganhar temperatura. Isso é por volta dos 37,2 até 37,5 graus, tá? Então, na faixa de 37 a 37,5, né? Geralmente a gente até arredonda um pouquinho para ficar mais fácil de memorização. É considerado um estado subfebril, tá? Então, ela está aí com uma febrícula, tá? Iniciando tá com um pouquinho de temperatura, às vezes porque estava fazendo exercício, porque estava chorando, né? Ou porque estava com excesso de panos, estava fazendo a elevação da temperatura. Então, o estado febril ainda, que é aquele estado assim, que não é considerado febre ainda, mas é o início, né, dessa febre, é de 37,5 até 37,8, tá? Então, 37,6 a 37,8 é considerado um estado aí de febril, certo? E febre, que é a febre propriamente dita, né, que já tem a intervenção de medicamento, que deve ser entrado e não mais medidas por fora disso. O que são medidas por fora? Medidas por fora pode ser um banho nessa criança, né? Pode ser promover o calor, no caso de uma hipotermia, no caso de uma hipertermia, tentar ver se essa criança não está com um excesso de vestimentas que está proporcionando uma acréscimo da temperatura dela. Beleza, então. Então, no meu estado de febre, eu considero febre tudo aquilo que vai estar acima do estado febril, certo? Então, meu estado febril ele termina com 37,8, consequentemente 37,9 essa criança já está com febre. Aí sim é febre. E isso vai até 39 graus, certo? Então, de 37,9 até 39 graus, essa criança é considerada que está com febre. Muita gente fala assim, 38 graus é febre. Antes disso não é. Realmente, né? A gente pode arredondar aqui para 38 e considerar isso como febre, mas na literatura traz dessa forma, 37,9 até 39. Mas passou de 39, então essa criança ela vai estar o quê? Tá? Ela vai estar com uma hipertermia, então, ou seja, ela vai estar com a pressão, ela vai estar com a temperatura muito elevada, ela vai estar com uma hipertermia, com um excesso muito grande de temperatura, tá? Que também pode ser descrito nos relatórios de enfermagem ou no meio, né, científico como pirexia também. Pode ser chamado dessa forma, fica ao gosto do cliente. Eu costumo utilizar hipertermia, tá? Assim como normotermia, como hipotermia, então eu utilizo esses termos. Acho mais acessível a todos, mas enfim, fica do gosto. Então, esse estado de pirexia, de hipertermia, vai variar dos 39,1, ou seja, passou do estado de febre, já é uma pirexia, uma hipertermia. Então, 39,1 até 40,4 graus é considerado esse estado. E uma hiperpirexia é acima de 40,5. Então, ou seja, você tem uma temperatura muito elevada que necessita de uma intervenção rapidamente, tá bom? Então, são esses termos. O que a gente mais utiliza, assim, né, no dia a dia mesmo, é a normotermia, a hipotermia e a hipertermia, tá? Ou estado febril também, às vezes aparece. Fora isso, já é mais difícil de aparecer e mais difícil da gente relatar também, né? A gente engloba mais desta forma aí no dia a dia.
Cadê? Deixa eu me achar aqui de novo. Vamos lá. Pulso. O que é pulso? Pulso, quando eu falo pulso, eu posso abreviar com a letra P. Então, pulso, como FC, tá? Frequência cardíaca. Muitas vezes os dois são confundidos, tá? Ou trazidos como algo só. O pulso é aquilo que eu palpo, né? Meu pulso, certo? Então, está pulsando aqui. O meu batimento cardíaco é o que o meu coração está batendo, é o batimento dele, certo? Meu coração não está batendo aqui, então aqui eu vou ter meu pulso, certo? Não vou ter minha frequência cardíaca, por mais que ela é, né, convergente, né? Então, beleza. Então, meu pulso, ele trata-se então de uma onda de expansão da contração das artérias. Então, como estamos falando, não é a contração do músculo cardíaco, mas sim das artérias, que vai resultar nos batimentos cardíacos. Então, ele vai dar esse impulso nas artérias, que resulta no batimento cardíaco. Então, meu coração bate, tem esse impulso na minha artéria, que vai gerar o pulso também. Verifica-se, então, a frequência desse ritmo e tensão por 60 segundos. Então, por minutos que a gente verifica. Então, X batimentos por minuto. Tá? X BPM. Então, sempre utilize esse padrão de verificação de 1 minuto. Sempre que eu vou palpar um pulso, eu vou verificar sempre a frequência dele, certo? O ritmo, se é um ritmo regular, tum, 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 tum. Ou se ele é um ritmo irregular, tum, 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 tá? Ele tem um ritmo irregular, então não tem uma regularidade nesse ritmo. E também eu vejo a tensão, se ele é um pulso cheio, se ele é um pulso fraco, tá? Então isso também verifico. Então a frequência, ele é o número de batimentos por minuto. Qual que é a frequência cardíaca do RN de Maria? Então eu vou lá, vou verificar a frequência cardíaca, né, que é os batimentos por minuto do coração do RN de Maria, é 160 batimentos por minuto. Tá? Então o ritmo, ele pode ser normal ou arrítmico, tá? Normal, tum, 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 tum. É o que eu vou sentir, né? Esse tum é o pulso, é a força que eu sinto, né, quando eu verifico o meu pulso. No adulto, né, uma das partes mais cômodas aqui. Na criança, IRN geralmente braquial, através até de monitor, porque é muito difícil, tá, fazer essa contagem, porque é muito rápido o batimento. E a tensão, que é a força dessa batida, é a força que esse sangue é jogado contra a parede da artéria, certo? Se ele é cheio, se ele é forte, se ele é fraco, como que é esse pulso. Tudo isso descrito em relatório, certo? Existem várias formas de descrever isso no relatório, aí fica a critério de cada um, mas claro que a gente sempre segue uma estruturação básica para isso, né? Então, provavelmente na aula de administração vocês devem ter aprendido como se realiza um relatório e como você vai fazer a descrição do pulso, certo? Então, não adianta falar se não falar de valor referência, né? Então, saber o que é, todo mundo sabe o que é o pulso. Valores de referência para isso. Então, um recém-nascido ele vai ter um batimento aí de 120 a 160 batimentos por minuto. É muito rápido. Imagina você ter, lá com o dedão lá contar de 120 a 160 batidas, pulsação em 1 minuto. É muito pouco tempo para muito batimento, você acaba se perdendo, normal. O lactente, o que é a criança lactente? Qual que é o período do lactente, né? De quantos dias até quantos anos? Volta, reveja e anote. Isso é importante. O pré-escolar e escolar, tá? Já vai para 80 a 110 batimentos por minuto. Então, já vai começar a se igualar com o adulto. E na adolescência, já é o batimento cardíaco de um adulto. Valor de referência de 60 a 100. Basicamente isso, não tem segredo, certo? Rever lá o período, cada período, de acordo com a idade. Método para verificar o pulso. Tá? No RN tem algumas particularidades. Então, a palpação ela é possível ser realizada na artéria braquial, radial, na carótida, na temporal, na femoral, na poplítea, na pediosa e no coto umbilical. No RN, onde eu vou verificar isso? Na sala de parto, coto umbilical, via de regra, fácil, muito fácil. Por que no coto umbilical? O coto umbilical ali está ainda frequente, né, o pulso dele, se ele ainda tiver pulso, é claro, a gente, né, palpa, tem pulso ainda, legal, é um local fácil para fazer essa verificação, principalmente durante uma parada. Se a criança está parada, estou verificando o pulso manual, coto umbilical, não vou estrovar
né, quem está fazendo massagem, quem está fazendo a ventilação. A criança é muito pequena, o tórax. Então, coto umbilical é um dos melhores locais se tiver tudo ok, né, se tiver com pulso, certo? Fora isso, você vai ter muitas vezes a região do antebraço, certo? Para verificar também é uma boa região. Eu vou verificar esse pulso em região temporal dessa minha criança, tá? Dificilmente eu vou conseguir sentir, porque são muito fininhos os vasos, então às vezes eu também me perco. E fazendo isso, eu estou fazendo o quê? Diminuindo o meu fluxo sanguíneo para o sistema nervoso dessa criança. Jamais faça isso. A ausculta do pulso apical, né? Então é utilizado frequentemente em recém-nascidos e lactentes, que é o pulso na região apical. É de difícil verificação do pulso por palpação. O estetoscópio deve ser colocado entre o mamilo esquerdo e o mamilo direito, tá? Nessa região mais próximo do externo. Então, mamilo esquerdo. Deixa eu pegar o Chuck, gente. Vamos lá. Mamilo esquerdo. Acho que para vocês vai aparecer o direito, então vou mostrar o direito já. Então, mamilo esquerdo, que a imagem inverte. Mamilo esquerdo, tá? E região external. Então, meu estetoscópio vai estar nessa região aqui, ó. Vocês concordam comigo que é uma região muito pequena, né? Que tem aqui. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá. No adulto, eu não consigo. No adulto é simples eu fazer isso, né? Então é fácil, além que nem o adulto faz esse procedimento. Mas imagina a criança, olha o tamanhozinho de um recém-nascido. Então por isso que é sempre necessário a utilização de um estetoscópio pediátrico, tá? Neopediátrico, porque é uma distância muito pequena. Então eu vou fazer isso do mamilo esquerdo até a região external, que é aqui no meio. Então nesse espaço aqui entre um e outro, eu posiciono meu estetoscópio para mim fazer essa mensuração, ok? Então, é muito importante que seja realizado desse jeito. Vamos voltar aqui. Beleza, então. Por quanto tempo que eu verifico isso? 60 segundos, tá? Via de regra é pulso, então independente do local, 60 segundos. Ah, mas eu posso verificar 30 e dobrar? Não, não é o ideal, porque nesse meio tempo pode desenvolver aí uma brade, um ataque, e aí você não vai ter uma mensuração precisa, ou ainda você perde de detectar alguma anomalia, né, nesses batimentos. Ok? Então, dessa forma deve ser verificada com o estetoscópio também. E vamos falar de terminologias. Então, vamos voltar aqui para o pulso. Então, de 120 a 160 para o recém-nascido, que é o nosso foco hoje. Depois o lactente também pode entrar aqui de 90 a 140, tá? Então, terminologias básicas. Normocárdico. Muitas pessoas que é acostumado com um adulto não se atenta, não é que não sabe, não se atenta que no recém-nascido é diferente, na criança é diferente, e aí acaba classificando tudo como sendo adulto, com a frequência cardíaca padrão de 60 a 100. Batimentos cardíacos de 60 a 100 é somente no adulto adolescente, na criança recém-nascido não é. Então muitas vezes a gente classifica de forma errada nos relatórios e na nossa avaliação. Sempre se atentar a isso. Cada fase da vida é diferente esse pulso, certo? Então, na terminologia, vamos ter o normocárdico. O que é o normocárdico? A gente já falou normo de normal, cárdico de coração. Então, coração normal. O que está normal nesse coração? Os batimentos cardíacos. Então, a frequência cardíaca dentro dos valores normais chamamos de normocárdico. Num adulto, de 80 a 100. Num RN, de quanto? De quanto? Valor inicial até final de 160. Vamos gravar isso aí. Taquicardia ou taxfigmia, tá? Taxfigmia é muito pouco utilizado. Eu geralmente na prática eu nunca mesmo escutei nem falar nesse termo, tá? É taquicardia. Normocárdico, taquicárdico, bradicárdico, é isso que a gente escuta na prática, tá? Principalmente aqui na região do Paraná. Para fora eu não sei como é que funciona. Então, a taquicardia é uma frequência cardíaca acima da faixa normal. Então, se é até 160, meu RN ele tá com 170 batimentos por minuto. Ele tá taquicárdico, certo? Essa taquicardia ela pode ser transitória, uma taquicardia que começa depois de um tempo ela some, né? Então, ó, começa a taquicardia e de repente ela some, volta ao nível normal. A criança levou um susto, taquicardia volta. Então, é uma taquicardia transitória. Ou ela pode ser uma taquicardia intermitente. O que é uma taquicardia intermitente? Aquela taquicardia que começa, eleva e fica ali, né? Constante essa taquicardia. Beleza, mas não é assunto para essa aula, só a título de curiosidade.
Bradicardia, como o nome já fala, brad de baixo, então a frequência cardíaca dessa criança vai estar baixa, abaixo do nível normal, certo? Então, frequência cardíaca abaixo. Pulso. Então, ainda vamos classificar o pulso dentro, né, dessa verificação. O pulso eu posso classificar ele de várias formas. Uma delas é o pulso filiforme, que é aquele pulso por igual, né, que você sente, aquele pulso presente e sempre igual. Tem o pulso fraco ou débil, que a gente pode chamar. O pulso fraco é aquele pulso que você não consegue palpar direito, você sente que está assim bem fraquinho a pressão na parede da artéria, por isso que você não consegue sentir. Então a frequência cardíaca, né, que indica a redução da força e do volume do pulso periférico. Então, dependendo como que está esse funcionamento cardíaco, a minha frequência, o meu pulso vai estar com interferências. Ele vai estar ou fraco ou muito forte, né? Então tem que analisar isso também. O pulso irregular ainda, que é outra classificação do pulso, que é os intervalos de batimentos, tá? Eles não são regulares, eles são irregulares. Então eles não têm uma sequência, né? Legal assim, bateu, parou, bateu, parou. Não, ele bate, para, bate, 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 para, bate, para. Aí o espaçamento é diferenciado, tá? O pulso diclótico, tá? Que é a impressão de dois batimentos ao mesmo tempo. Por exemplo, tutu, tá, tutu, tá, tutu, tá. Então, isso é um pulso diclótico que a gente chama. Tá? Pode ser aí uma extrasístole, por exemplo, né? Que é um tipo de arritmia. Então, avaliações dos sinais vitais, os pontos, né, de pulsação que a gente tem, são todos esses descritos aqui. Eita, nós, saúde. Aqui nós faz ao vivo mesmo. Não é corona, tá, gente? Mais isolado do que eu, só 2. Então, vamos lá. Respiração. Como é que eu vou fazer isso? Na respiração, eu vou verificar também minha frequência respiratória. O que é a frequência respiratória? FR. F, frequência, R, respiratória. Então, essa abreviação. Quando vocês verem frequência respiratória, é a quantidade de movimentos respiratórios que essa criança, ou que esse adulto, ou quem seja que está fazendo, tá? Então, FR dentro de sinais vitais é frequência respiratória. Fora disso, pode ser French, que significa o quê? O número do balão, o número do catéter, né, que vai ser utilizado. Então, se atentar a isso também. Nem sempre FR é frequência respiratória. Então, ele é o ato de inspirar e expirar, vai promover a troca de gases, né, entre o organismo e o ambiente, que a gente viu que essa troca de gases vai acontecer aonde? Lá dentro do pulmão, que a gente viu na aula de intensivo, né, que é a hematose. Então, em recém-nascidos ou até mesmo em lactentes, períodos diferentes, classificações diferentes, idades diferentes. Frisa isso. Os movimentos respiratórios eles podem ser irregulares, arrítmicos, ou seja, não tem um ritmo certo. Pode ser intermitentes e ainda com alternância de profundidade. Às vezes mais profunda a respiração, às vezes mais superficial. Então, tem essas discrepâncias, tá? Devido a esse fator, deve-se contar com movimentos por 60 segundos para que ocorra a precisão. Então, nunca usa a técnica da preguiça. Eu falo que isso é sempre técnica da preguiça. Começa a observar, conta lá metade do ciclo do relógio, né, 30 segundinhos, e depois multiplica por 2. Isso não funciona. Então, sempre vou verificar por 60 segundos, ainda mais em recém-nascidos e lactentes, que isso pode ser e geralmente é irregular e arrítmico. Certo? Então, as características, acho que eu pulei não. As características dessa respiração, certo? Então, assim como os outros, ela possui classificações diferentes e possui terminologias diferentes também. Então, o tipo, ela pode ser uma respiração torácica, que é quando essa minha criança, ela tem uma expansão e movimento respiratório torácico. Esse aqui não vai simular legal, tá? Posso ter também uma respiração abdominal, certo? Que é o que? Quando essa criança ela vai fazer a expansão aos movimentos respiratórios, a maior parte, com o abdômen, que eu anoto essa diferença, tá? Então a criança está respirando, eu observo que o abdômen dela faz os movimentos respiratórios. Ou ainda usar o diafragma, tá? Essa região diafragmática que essa criança vai usar, que aí eu vou perceber que as duas regiões elas trabalham mais simultâneas, tá? Na respiração diafragmática.
O ritmo disso tudo, ele pode ser regular ou também pode ser um ritmo irregular nessa minha respiração. Então, ou ela vai ter inspira, expira, inspira, expira, ou isso vai ser mais prolongado. Por exemplo, inspira, expira. Inspira, expira. E aí do nada começa a fazer uma irregularidade. Expira, inspira, inspira, expira, inspira, expira. E depois inspira, apneia, expira, né? Então isso é uma irregularidade nesse meu ritmo respiratório. E aí a frequência, que é o que a gente vai mensurar, que é o que a gente verifica nesses 60 segundos, tá? Então aí vamos classificar de acordo com o resultado. Como que vamos classificar isso? Como uma frequência respiratória eupneica, como uma bradipneica ou como uma taquipneica. Aqui muda um pouquinho o termo, tá? Aqui a gente não tem um normo, aí vem o eu, tá? Eupneica. Então eu sempre estou normal. Então eupneico, uma frequência respiratória normal. Brad, sempre baixa, né? Brad, baixo. Então, minha respiração ela está baixa, minha frequência respiratória. E tac é sempre de acelerado demais, né? Então, taquipneico, uma frequência respiratória acelerada, mais rápida, certo? Fora da normalidade. Então, sempre observar os movimentos respiratórios durante 60 segundos. Não faça a técnica da preguiça. Vai verificar a respiração entre os outros sinais, tá? Também vitais, em decorrência da alteração, vai provocar pela agitação ou choro. Então, se essa criança está chorando, se essa criança está agitada, tem uma interferência. Vou começar, por exemplo, pelo pulso. Se essa criança ficou brava, está chorando, se desesperou, minha frequência respiratória, nem adianta mensurar, vai dar falhado, para não falar outra coisa. Então, sempre verifica primeiro a frequência respiratória. Sempre eu começo primeiro com só o que eu observo, depois eu vou para o tateamento. Então, se a criança está lá bonitinha de longe, lá estou vendo ela, então vou verificar tudo primeiro dessa forma, aí depois eu vou ter o contato com essa criança, que provavelmente ela pode provocar choro e tudo mais, e alterar esses dados. Se essa criança estiver chorosa, muito chorosa, meu pulso também altera. Então, sempre importante tomar esses cuidados e ter essa consciência, tá? Então, essa agitação, esse choro vai provocar essa alteração na minha frequência respiratória. Vai observar dificuldades para respirar, tá? E características de presença de secreção. Se a criança tem algum tipo de secreção, né, que está saindo, ou que você percebe, né, pela ausculta dessa respiração dessa criança, está ruidosa ou não, tá? Então sempre verificar isso também, certo? Então as terminologias básicas para isso não é só eupneica, taquipneica e bradipneica, tá? Mas também tem a dispneia, tem a taquipneia, tem a apneia, tem a ortopneia, tem a respiração estertorosa, tem a respiração sibilante, tem a respiração de Cheyne-Stokes, tem a respiração de Kussmaul. Mas vamos falar só de algumas, que são as mais principais e as mais fáceis de detectar. Geralmente quem vai detectar isso é o pediatra, é o enfermeiro, tá? Que vai fazer essa parte de ausculta. Mas é claro, você que tem conhecimento, não custa ir lá dar uma auscultada, vai que você, né, se depara com uma equipe que não é tão capacitada dessa forma e acaba aí encontrando algo do tipo e sinalizando para eles, né? Sempre bem-vindo. Então já falamos que eupneico é a respiração dentro dos padrões da normalidade, bradipneico abaixo dos padrões de normalidade e taquipneia acima dos padrões de normalidade. A dispneia é uma dificuldade para respirar, né? Ou uma dor para respirar. Então isso a gente chama de dispneia. O paciente está dispneico, então está com uma frequência respiratória aí meia dificultosa, né? Que a gente fala. A apneia, ela é a parada respiratória. Então essa criança ela vai parar de respirar por um tempo, tá? Isso pode ser um prolongado, pode ser instantâneo, transitório que a gente fala, tá? Faz em determinados períodos, ou intermitente ou definitiva. Claro que aí, senhor, só corre porque essa criança está parada, né? Ortopneia. Ortopneia é a respiração facilitada em posição vertical. Então a gente vê que essa criança respira melhor quando está em pé. Até o adulto, né? Então a gente verifica que essa respiração ela se torna mais fácil, né? A respiração é estertorosa, que é a respiração com ruído semelhante a uma cachoeira. Então, quando você coloca o esteto ou quando você está perto dessa criança, você escuta. Tipo uma cachoeira, né? Dentro dessa criança é um som de estertor que a gente fala.
tá? E sibilante é barulho semelhante ao assovio. Quando a gente fala que tá com chiado, parece que tá com um gato no peito, né? É o sibilo que a gente fala, tá? Tá sibilante essa respiração, certo? As outras não vamos entrar muito em detalhe porque são mais complexas e tudo mais difícil de detectar assim na sala de parto, a grosso modo, de uma forma mais rápida, tá? Tudo isso aqui eu também verifico dentro da atenção primária, nas minhas visitas do RN, da minha família que eu vou fazer, que eu participo que eu participo junto com a CS de um grupo de saúde da família. Eu vou visitar os recém-nascidos, vou visitar as mães puérperas, né, no pós-parto. Então, tudo isso aqui é realizado, tá bom? É de forma imprescindível que eu realizo, desde que eu esteja capacitado e preparado para isso também. Porque se for para fazer diferente para surtar todo mundo lá não adianta, certo? Então, os valores para respiração. A gente tem no adolescente e no adulto a normalidade de 12 a 20, tá? E RPM, tá? Que é inspiração e respiração por minuto. Já no recém-nascido, isso varia de 40 a 60, então é muito maior do que no adolescente, como também a frequência cardíaca. Está crescendo, tá? Necessita aí de que tenha esses valores aumentados mesmo, tá? Isso faz parte e isso acontece. Então, sempre a gente verifica aí dessa forma, tá? E toma esse cuidado. Vamos lá, prosseguindo aqui. Eita, que eu sempre some tudo. No lactente, esse valor muda. Ele já vai de 20 a 30. No pré-escolar, mantém de 20 a 30 também, certo? Então, sempre bom atentar a esses padrões de qualidade aí nesses sinais vitais, certo? Para o nosso vídeo não se estender muito, não ficar muito comprido, gente, mais uma vez eu vou fazer um pequeno corte aqui nele. E aí no próximo vídeo a gente já inicia com pressão arterial também, tá bom? Para ficar mais curto. Então, aqui abordamos alguns sinais vitais. No próximo a gente já entra com pressão e dá sequência e termina, tá? Para já não passar dos 40 minutos de vídeo, senão ficar muito cansativo também. Quem gosta de assistir eles pausadamente, separadamente, aí complica um pouquinho mais. Beleza? Um forte abraço. Espero que estejam gostando e já tem o próximo vídeo aí, hein? Já olha aqui embaixo, se prepara porque já está postado o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, espero que realmente estejam gostando e já vamos mais do que depressa iniciar aí os próximos vídeos, ok?